Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao programa Diário Espiritual. Estamos começando mais uma edição nessa manhã do dia 23 de outubro. Quero agradecer então a sua companhia aí do outro lado e juntos vamos rezando e fazendo esse nosso programa. Por isso eu quero convidar você para que juntos possamos fazer então o nosso momento de invocar a Deus, a se fazer presente nesse nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então vamos, irmãos e irmãs, conhecer agora a vida de um santo da igreja que com certeza vai nos motivar cada vez mais a viver o santo evangelho da palavra de Deus. São João de Capistrano, sábio e prudente. O santo de hoje fez da ação um ato de amor e do amor uma força para a ação. Por isso, muito penitente e grande devoto do nome de Jesus, chegou à santidade. Juiz de direito, casado e nomeado governador para uma cidade da Itália, acabou na prisão por causa de intrigas políticas. Desiludido após a morte da sua esposa, João quis se entregar numa ordem religiosa. Com este objetivo, teve a coragem de vender todos os seus bens e para pagar o resgate de sua missão e dar o resto aos pobres e seguir Jesus como São Francisco de Assis. O superior da ordem, conhecendo os antecedentes de João, o submeteu a duras provas de sua vocação. E por tudo, João passou com humildade e paciência. Ordenado sacerdote, consagrou-se ao poder do espírito apostólico da pregação. Viveu de modo profético o espírito de mortificação. João de Capistrano enfrentou a ameaça dos turcos contra a Europa e a tentativa de desunião no seio da própria ordem franciscana. Apesar de homem, ação prodigiosa e de suas contínuas viagens através de toda a Europa, descalço, João foi também um escritor fecundo, consumindo pelo trabalho. Por suas habilidades diplomáticas, foi enviado como embaixador em muitas e muitas delicadas missões, com muitos bons resultados. Quando os turcos muçulmanos tentaram invadir a Europa para acabar com o cristianismo, João foi à Hungria e percorreu toda a nação pregando ao povo a sair em defesa de sua santa religião. João de Capistrano lutou ao lado do exército, empunhando um crucifixo. Permaneceu com ele todas as fileiras, animando os soldados com a lembrança de que combatessem por Jesus, o grande Deus dos exércitos. Tanta confiança e coragem inspirou a presença dos santos aos cristãos, que logo ao primeiro ímpeto derrotaram o exército otomano. São João de Capistrano morreu aos 71 anos de idade, a 23 de outubro de 1456, e foi beatificado pelo Papa Leão X e solenemente canonizado pelo Papa Alexandre VIII no ano de 1690. São João de Capistrano, rogai por nós. Vamos fazer agora a memória da história de São João de Capistrano. Ele que dedicou a sua vida ao Senhor. Era um homem tinha muitos bens materiais, mas largou tudo para seguir Jesus de uma maneira mais radical no apostolado. Então, que nós possamos também na nossa vida imitar as virtudes desse santo, que com certeza estaremos mais próximos de Cristo. E é isso que a gente não percebe no Evangelho, que nós vamos ouvir também no programa de hoje. Lá no Evangelho de hoje, a passagem nos traz dois irmãos brigando por causa de herança, querendo ter a maior parte. Então eu convido a você nesse momento a acompanhar conosco
esse nosso evangelho dessa segunda-feira. E o evangelho de hoje que nós vamos meditar é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar e dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão conta de volta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de São Lucas, nós percebemos então aí essa situação de dois irmãos em disputa por causa de uma herança. E nós percebemos então duas atitudes diferentes a partir da resposta de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. O primeiro irmão é aquele que vai até Jesus para pedir que Jesus tome parte dele no momento lá da divisão da herança. E Jesus diz: mas quem me encarregou de dividir os vossos bens? E Jesus então chama a atenção dele, porque ele não está sabendo reconhecer o tempo presente. Ou seja, o reino de Deus já está entre eles. Os bens que ele precisa buscar não é tanto os bens materiais, mas sim os bens do reino do céu. Mas ele deixa de lado essa riqueza, esse bem que traz a verdadeira felicidade, que é o próprio Jesus, e pede a Jesus que reparta apenas os bens materiais. Então Jesus chama a atenção desse homem, desse jovem, e também chama a nossa atenção, que nós não fiquemos então só preocupados em acumular bens materiais, mas que o nosso desejo também é de acumular os bens espirituais que só o próprio Deus pode oferecer a cada um de nós. A outra postura que nós podemos perceber é em relação a outro irmão, que pegou a herança e quer ficar tudo para si. Ou seja, esse desejo de acumular, esse desejo de ganância que não quer partilhar. Deus nos criou todos irmãos e precisamos então zelar pelos outros, partilhar os dons que Deus dá a cada um de nós. Nós não podemos pensar só em nós, acumular tudo para nós. Mas se eu vejo algum irmão em necessidade, em dificuldade, eu preciso partilhar com esse irmão esse dom doado. Porque Deus nos dá justamente por isso, para que nós saibamos administrar. Eis a grande graça de realmente administrar os dons de Deus que Ele confere a cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, que essas duas atitudes não contaminem o nosso coração, que a ganância jamais entre no nosso lar, na nossa família, mas esse sentido de realmente de partilha, de doação, porque a gente se sente muito melhor partilhando os dons que Deus dá a cada um de nós. O nosso coração fica muito mais leve do que realmente a gente reter tudo, porque a consciência fica pesada, porque não fizemos a vontade do nosso Pai Celestial. E que a gente também saiba reconhecer o tempo presente, ou seja, não ficar só correndo atrás, trabalhando, buscando acumular bens materiais, mas que a graça de Deus nos ajude a viver cada vez mais esse desejo de lutar também pelo reino dos céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós, nesse momento, possamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que conceda cada vez mais esse dom da partilha. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento de oração, nesse programa, nós colocamos toda a nossa vida nas vossas mãos. Ajudai-nos, Senhor, a vencer esse desejo de ganância que muitas das vezes reina nos nossos corações. Ajudai-nos, Senhor, a viver cada vez mais a partilha com os nossos irmãos e irmãs. Amém. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Dia 27 de outubro, teremos o terço missionário na Praça da Igreja Matriz, às 19h30, para encerrarmos solenemente esse mês de outubro, que também é o mês dedicado às missões. Convidamos a você para participar conosco nesse momento forte de oração na vida da nossa comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa, que nós possamos assim sempre lutar para viver o dom da partilha, como o Evangelho nos orientou hoje, que a gente não deixe o sentimento de ganância, de acúmulo, tomar conta dos nossos corações. E essa bênção que nós vamos receber justamente é para isso, para nos ajudar a viver cada vez mais a vontade de Deus, viver o dom da partilha com os irmãos. Todo tipo de partilha nos aproxima cada vez mais de Deus. Por isso o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.